Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu quero falar sobre coisas que eu não falo numa leitura, mesmo quando eu vejo nas cartas, tá? Hoje eu vou dizer pra você coisas que eu posso ver no jogo que não necessariamente eu falo pro meu cliente e vou explicar por quê, tá? Calma, antes de me julgar, presta bastante atenção. Hoje é quinta-feira e toda quinta-feira aqui no nosso canal eu trago reflexões, aprendizados, coisas do universo de oráculos, né? Eu sou oraculista, trabalho com isso todos os dias, faço leitura de cartas, tarô, baralho cigano, leitura de runas, e como eu trabalho com isso há muito tempo, já são mais de 7.000 atendimentos, anos e anos de prática, eu desenvolvi vários cursos que a gente disponibiliza, alguns gratuitos aqui e outros pagos. Na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp, se você quiser se tornar meu aluno, e eu gosto de trazer conhecimento para vocês aqui nas quintas-feiras. Talvez você esteja assistindo outro dia, mas saiba que toda quinta eu trago coisas do universo dos oráculos aqui para vocês, tá? Hoje eu quero falar sobre coisas que e aí entra um pouco naquilo que a gente já conversou em vídeos anteriores, sobre ética. Não falo, mesmo quando eu vejo nas cartas, tá? E eu vou explicar o porquê. E recomendo que você também não o faça. Primeira coisa que eu não faço, mesmo quando eu vejo nas cartas, eu não respondo perguntas que não envolvem o meu consulente, porque eu acho isso antiético. Uma vez uma cliente minha, tá assim, mandou o nome lá de duas pessoas, e tá assim, eles vão se separar? Aí eu senti que não era nada a ver com ela. Eu falei, mas quem são essas pessoas? Ela tá assim, é minha vizinha que eu não gosto dela. Aí eu tive que falar com ela, olha, esse tipo de leitura eu não faço. Por quê? Porque eu vou estar me metendo na vida de uma pessoa que não me deu essa autorização. Isso vai me gerar karmas. Isso é antiético, o baralho não gosta de responder. O baralho responde coisas do universo do cliente, tá? E não necessariamente coisas de outras pessoas. Se eu abrir o jogo, eu consigo ver? Consigo, mas eu acho antiético esse tipo de coisa. Por isso que mesmo que eu abrisse, eu não falaria, tá? É diferente, por exemplo, de um triângulo amoroso no qual a minha cliente ou meu cliente está envolvido. Por quê? Porque o que acontece lá repercute aqui. Então, muitas vezes a pessoa pergunta do outro relacionamento lá, de uma ex, né, um triângulo amoroso que esteja acontecendo, e aí eu respondo por quê? Porque, como é um triângulo, ela faz parte desse triângulo, ela está envolvida. Isso, às vezes, se estende até para filhos. Por exemplo, às vezes a mãe me pergunta dos filhos dela, geralmente eu faço leituras gerais, porque é uma mãe preocupada com os filhos, mas eu não entro em questões específicas dos filhos, mesmo com a mãe. Sabe por quê? Porque tem processos que é dele. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes eu vejo nas cartas visivelmente que a rebeldia daquele jovem é porque ele é homossexual, ele é bissexual e ainda está naquele processo de aceitação. Quem sou eu para ir lá no armário e tirar essa criança? Tirar esse adolescente? É um processo dele, é uma dinâmica daquela família. Eu preciso respeitar. Quando eu vejo que o caso é esse, muitas vezes o que eu falo, olha, ele está passando por algumas questões, ele está se descobrindo, né? Ele está numa fase de rebeldia porque ele está tentando se entender, é da idade. Vai passar à medida que ele se conhecer melhor. Não mentir para ela, mas também, e visivelmente já aconteceu várias e várias vezes. Sabe? É uma coisa que eu não falo sobre sexualidade das pessoas, porque é um processo muito dela. Por mais que aquela pessoa, aquilo esteja repercutindo na vida do outro, é uma coisa muito particular dela que eu não posso falar. E não só esse caso, por exemplo, às vezes eu tô vendo que a esposa do filho tá traindo o filho. Aí eu vou dizer para essa mãe que a nora dela tá traindo? Se eu tivesse atendendo o filho dela, eu diria isso. O máximo que eu posso falar, olha, eles estão com alguns problemas no casamento e tudo mais. Eu não posso detalhar a vida de um adolescente, de um adulto que seja, para os pais, porque eu estou invadindo a privacidade deles. Se esse filho não contou isso para a mãe, é porque ele não confia nela para isso. Sabe? Então, eu particularmente enxergo assim, talvez você enxergue diferente, comenta aqui embaixo o que você acha. Então, quando uma mãe ou um pai pede pra falar sobre os filhos, eu faço uma geral, mas sempre falando de coisas assim que eu sei que eu não vou expor aquela pessoa, e algumas coisas eu falo, olha, tem coisas que eu poderia falar só com ele, se ele quiser fazer uma consulta comigo, aí a gente conversa sobre, tá? Ou se ele me autorizar a falar de determinadas coisas com você, eu falo. Porque senão, pra mim é antiético, não envolve a pessoa, não te cabe. Voltando a essa questão, eu não falo da sexualidade das pessoas.
sabe? Não no jogo. Consigo ver? Consegue. Quem tem um contato maior com a espiritualidade, quem conhece de cartas, certas cartas, seja do baralho cigano ou do tarô, vão trazer essa... Até no mapa astral dá pra gente ver essa tendência homossexual ou bissexual, só que eu não vou expor, é uma coisa muito íntima daquela pessoa. Outra coisa que normalmente eu não falo, eu não falo, por exemplo, de desencarne da pessoa, a não ser que seja uma pergunta dela. Ou desencarne, por exemplo, de um familiar. Às vezes eu vejo que vai ter um desencarne na família, e eu aprendi isso porque muita gente não gosta. Muita gente vem me consultar e fala, Gilberto, se tiver morte, não me fala. E aí eu já travei. Às vezes, quando eu vejo que é, por exemplo, assim, olha, tem alguma coisa na família, uma doença, alguma coisa... O máximo que eu muitas vezes eu faço é preparar a pessoa para aquilo ali. Falar, olha, cuidado, né? Às vezes, quando a pessoa me faz uma pergunta objetiva, não tem como fugir. Mas normalmente não é uma coisa que eu gosto de falar, sabe? Muitas vezes, algumas coisas que eu vejo nas cartas, eu prefiro orientar a pessoa a lidar com aquela questão para ela resolver, do que simplesmente jogar uma bomba no colo dela. Então é uma coisa que eu não falo. Às vezes não dou nomes, por exemplo. Olha, seu pai vai desencarnar, sua mãe vai desencarnar. Não! Falo, olha, tem alguma coisa que pode abalar a sua família, né? Aí às vezes a pessoa já tem um familiar doente, então ela já está mais ou menos preparada. Muitas vezes falo, né? Eu lembro de um atendimento que eu fiz há muitos anos, onde eu falei, olha, se aproxima mais da sua família. E foi muito legal, porque ela se aproximou, perdoou algumas questões que existiam na família, e pouco tempo depois o pai desencarnou. E ela veio me agradecer, porque ela estava muito magoada, tinha virado as costas para a família, e graças àquele conselho resolveu se aproximar, e pôde aproveitar ali os últimos meses de vida do familiar. Então é importante, né, às vezes a gente que joga cartas, não ficar preso só naquela coisa de falar as coisas assim, bruto. Não, às vezes você vai fazer uma mediação ali, por isso que eu falo, gente, quem vai trabalhar com cartas, quem pretende trabalhar com espiritualidade, é legal se desenvolver, fazer um curso de psicanálise, de terapias, alguma coisa assim, para que você possa não só dizer coisas assim, mas também trazer uma orientação para a pessoa, né? Porque é muito fácil você dizer, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas o que vai cativar o seu cliente e verdadeiramente ajudar ele é essa empatia que você vai se desenvolver com ele, tá? Isso é muito importante. Então eu não falo às vezes de morte, eu não falo de sexualidade, eu não falo de pessoas que não envolvem ela. Eu falo de traição quando ela acontece. Eu conheço muitos oraculistas que não falam. Eu conheço uma oraculista que ela já fala, não falo de traição. Eu falo, mas quando eu vejo traição, eu sempre busco trazer essa informação de uma forma assim, muito madura, muito racional. Porque o que é traição para a pessoa? E mais que isso, eu não posso mentir, então se eu vejo que, por exemplo, traição para mim é uma coisa que mexe muito com a relação. Então não tem como eu fazer um jogo sem trazer essa questão, caso ela exista. Mas eu sou muito empático no meu falar, né? Eu tento falar, olha, você não pode se basear só naqui, fica um pouco atento. E uma coisa que acontece é, quando aparece no jogo, pouco tempo depois a pessoa descobre. Parece que as cartas querem mostrar para a pessoa que aquilo acontece. Então uma das coisas que eu falo muito para os meus clientes, quando aparece traição, eu falo, olha, não fica confiando só aqui não. Fica atenta, fica esperta, que se for real vai aparecer para você nos próximos dias. O baralho tem esse mistério junto com ele. Quando algo aparece, ele mostra depois na prática que aquilo é real. Então eu normalmente falo, mas falo com cuidado, tá? Tem que tomar cuidado com isso também, de não sair jogando coisas assim aleatórias aí, porque pode ser problemático tanto para a pessoa quanto para você. Mas eu falo, mas conheço pessoas que não falam. Uma coisa, né, não é nem que eu não falo, mas que pra mim, de tudo do baralho, é o mais difícil falar sobre gravidez. E me preocupa muito quando eu falo de gravidez, porque, por exemplo, tem gente que fica assim, Gilberto, eu tô grávida? E é muito complexo. Por quê? Porque quando eu falo que não tá grávida e a pessoa tá grávida, normalmente ela perde a criança pouco tempo depois. Me dá um pouco de medo. Pra mim, gente, o assunto, eu sou muito honesto, eu sou muito humilde aqui, eu falo muito verdade aqui nesse canal. Eu falo de doença, eu falo de saúde, eu falo de traição, eu sei, pelas cartas eu sei reconhecer a sexualidade da pessoa, os traumas da pessoa, 1000 coisas eu consigo identificar ali. Mas gravidez até hoje, muitas vezes me dá um nó na cabeça. E me preocupa esse nó, porque, por exemplo, se eu jogo cartas e não vejo gravidez, e essa pessoa tá grávida, normalmente aquela gravidez não vai pra frente. O baralho não vê a gravidez, porque aquela gravidez não vai se esticar. Isso já aconteceu várias vezes. Por isso, quando alguém me faz pergunta de gravidez, eu falo, nossa Deus, vamos lá, né? Mas eu respondo.
se sim, se não, o sexo da criança, e de modo geral sou bem assertivo, mas eu reconheço que me balança um pouco quando o assunto é gravidez. E aí o que acontece, pessoal? Além desse processo, às vezes a mulher tá grávida e não tá. Então, às vezes, assim, ela não tá grávida ainda, mas já tá no programa reencarnatório dela, a gravidez. Aí ela faz um teste hoje e não tá. E aí, semana que vem, ela faz o teste e tá. Então, essa mesma incerteza que a mulher fica grávida e não grávida ao mesmo tempo. Energeticamente falando, é o que mais me balança nas cartas, sendo muito honesto. Mas eu falo também, se a pessoa me perguntar, se tiver no caminho dela de ser mãe, eu falo. Agora, uma outra coisa, só para encerrar o vídeo para não ficar muito longo, que eu também não falo, né? Só quando a pessoa me visualiza, é a coisa do abuso. Por exemplo, eu consigo visualizar, especialmente na leitura geral, se aquela pessoa foi abusada na infância, adolescência, e é um assunto pesado, né? Nem todo mundo gosta de falar disso. Então, às vezes, quando eu estou fazendo uma leitura geral para a pessoa, eu falo, olha, você passou por muita coisa na infância, na adolescência, que te marcaram muito. Quando a pessoa me dá a abertura para continuar, aí a gente fala mais abertamente sobre. Se eu sinto que a pessoa retrai, fala de tudo que eu falei, menos dessa parte, olha, a pessoa não quer que eu mexa nisso, aí eu não falo. Porque tem certas coisas, gente, que machuca a pessoa, às vezes a pessoa não está pronta para lidar. E a gente que trabalha com pessoas, né, com vidas, tem que ter esse feeling. O trabalho do oraculista não é só falar. O trabalho do oraculista também parte em ajudar, verdadeiramente ajudar uma pessoa. E eu só posso fazer esse movimento, eu só posso fazer esse exercício de ajudar se eu trazer esse acolhimento para ela, tá? Então, bastante atenção com isso. Não é só ficar jogando, despejando verdades no outro, não. É com cuidado, saber se a pessoa quer falar aquilo e sempre lidar com muita segurança. Então é um assunto que eu posso ver e não necessariamente vou falar, vai depender da reação dela. Gostaram desse vídeo? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, deem sugestões de temas se vocês tiverem e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Lembrando que aqui no nosso canal todos os dias temos vídeos, sempre às 4 horas da tarde, tá? Falando de vários assuntos de espiritualidade para você. Tem mais de 1.500 vídeos aqui para você fazer aquela maratona e ajudar na sua espiritualidade. Um beijo no seu coração, muita luz, muita paz, muito equilíbrio e tchauzinho!